esse primeiro postulado já não vale mais. O segundo postulado: todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Esse segundo postulado também é falso, porque a gente já conhece o conceito de isótopos, isóbaros e isótons, que eu vou estar falando a seguir. Ou seja, existe o conceito de isótopos que existe o mesmo número de prótons, mas o número de massa não seria idêntico. O terceiro postulado: diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Então, eu volto a dizer que a gente também já conhece o conceito de isóbaro, que quer dizer que é o mesmo número de massa para diferentes elementos. Então, o terceiro postulado também vai estar falso. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Esse quarto postulado também está falso, né? Porque os átomos, a gente já sabe que eles não são mais indestrutíveis nem indivisíveis. Sobrou apenas o quinto postulado, que é a resposta, que diz que os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar novos compostos. E foi o que eu disse, referenciando a Lavoisier, a frase de Lavoisier, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, os diferentes átomos se combinam, formando novos compostos. Seguindo com os modelos, nós temos dois princípios, que é o princípio da incerteza de Heisenberg e o princípio da dualidade de Mies-de-Broglie. Eles ganharam o Nobel de Física, Heisenberg em 1932 e Mies-de-Broglie em 1929. E o que é que diziam cada princípio deles? O princípio da incerteza de Heisenberg dizia que é impossível determinar com precisão, com exatidão, 100% de certeza, a posição e a velocidade de um elétron em um mesmo instante. E o princípio da dualidade da matéria de Broglie dizia que o elétron apresentava característica dual, característica dupla. Ora se comportava como matéria, ora como energia, sendo, portanto, uma partícula onda. A seguir, veio o modelo de Sommerfeld, que ele sugeriu uma nova concepção depois do modelo de Bohr, de Niels Bohr, já que no postulado de Niels Bohr, olha o que ele afirmou nessa primeira parte, que o elétron move-se em órbitas circulares em torno do núcleo do átomo. Então, depois do modelo de Niels Bohr, Sommerfeld, ele se questionou. Ele fez um questionamento. Como poderia ser possível as órbitas fossem circulares, já que um elétron em uma mesma camada apresentava energias diferentes? Ou seja, foi o que ele quis dizer. Temos o núcleo, né, que é carregado positivamente, e em volta do núcleo, as camadas ou níveis de energia. Então, ele se indagou como seria possível essas órbitas serem circulares se as energias seriam diferentes para diferentes pontos, já que a gente sabe que a distância é a mesma, né? Ou seja, do núcleo até certo ponto seria a mesma distância para órbitas circulares. Então, foi o que ele sugeriu. Sommerfeld sugeriu que as órbitas fossem elípticas, já que em uma elipse existem diferentes excentricidades, ou seja, distância ao centro. Então, esse foi o modelo que Sommerfeld sugeriu. A gente tem aqui o modelo circular, que foi de Niels Bohr, mas a gente sabe que a distância seria a mesma. E como seria possível as energias serem diferentes, já que a distância ao centro seria a mesma em diferentes pontos? Por isso que ele sugeriu uma elipse, que é o que eu estou circulando aqui, contornando aqui. Já que na elipse existem diferentes excentricidades, né? Como eu já havia falado para vocês,
levando em consideração esse ponto, a distância até o núcleo, essa distância seria maior do que nesse ponto até o núcleo. Então, viu como a excentricidade é grande? Nesse ponto é maior do que nesse ponto que eu circulei aqui. Sommerfeld ainda sugeriu que os elétrons estariam divididos em regiões chamadas subníveis e que poderiam ser de quatro tipos: S, P, D e S. Então, a gente já sabe que existe um núcleo carregado positivamente, que ele é pequeno e denso, e que ao redor desse núcleo existe a eletrosfera, e que nessa eletrosfera há 7 níveis de energia, que é a K, L, M, N, O, P e Q. E aí, Sommerfeld ainda sugeriu que existissem os 4 subníveis, que é o S, P, D e F. Para o subnível S, conteria até 2 elétrons. Para o subnível P, conteria até 6 elétrons. No subnível D, até 10 elétrons. E no subnível F, até 14 elétrons. E essa foi a distribuição que aconteceu para cada nível e subnível. Ou seja, os 7 níveis ou camadas de energia, K, L, M, N, O, P e Q, Professora, e os 4. Oi. essa distribuição eletrônica. O Jesus na escola, a professora, para gravar isso, era complicado. Ela era complicado. Mas é isso que eu digo quando a gente estava resolvendo os exercícios, quando a gente estudou. Que não precisa necessariamente gravar. A gente fazendo exercício sempre, a gente já vai direto. A gente acaba não gravando essa distribuição eletrônica. É verdade. Então, a gente já sabe que existem os 7 níveis de energia e os 4 subníveis, S, P, D e E. O que a gente precisa saber de verdade não é gravar como ocorre a distribuição eletrônica, mas a gente precisa saber que no subnível S comporta até 2 elétrons, no P até 6, no D até 10, no F até 14. E que o nível K refere-se à primeira camada, o L à segunda camada, o M à terceira camada e assim sucessivamente. Então, a partir daí surge a distribuição eletrônica, né, como a colega já falou, que é o diagrama de Linus-Pauling, que ocorre nessa sequência de seta, de cima para baixo. Então, para a gente fazer a distribuição eletrônica, a gente precisa seguir essa sequência, como na imagem, seguindo a seta. Vamos fazer um exemplo de distribuição para ver como é que ocorre. A questão diz assim: o número de elétrons da camada de valência do átomo de cálcio, Z igual a 20, no estado fundamental é. Então, vamos por partes tentar entender e interpretar primeiro a questão. Ele quer saber o número de elétrons da camada de valência do átomo de cálcio. Ele afirma que o átomo de cálcio, que é o Ca, tem Z igual a 20. A gente sabe que o Z é o número atômico, né? O número de prótons. E ele ainda diz que está no estado fundamental. Quando ele afirma que está no estado fundamental, quer dizer que o átomo está eletricamente neutro. Ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, a gente vai ter que distribuir 20 elétrons fazendo a distribuição eletrônica. Então, como é que vai ficar essa distribuição eletrônica? Deixa eu voltar aqui no diagrama. Como a gente precisa seguir essas setas, vou desenhar aqui, a gente vai fazer essa variação aqui. E aí a gente vai ter que distribuir 20 elétrons para o átomo de cálcio. Então, primeiro a gente vai colocar o 1s2, né?
Então, primeiro vai ser um S2, depois 2S2, depois 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2. Pronto, fizemos a distribuição eletrônica e distribuímos 20 elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Pronto. Fizemos a distribuição eletrônica e ele quer saber o número de elétrons na camada de valência. E o que é a camada de valência? A camada de valência é a camada mais externa, a camada que está mais distante do núcleo. Então, quem não consegue visualizar qual é a camada de valência, nesse exemplo do cálcio, pode fazer o desenho, que é aquele que eu faço. Tem o núcleo carregado positivamente e tem a eletrosfera em volta do núcleo com as camadas. Quais são as camadas representadas nesse exemplo do cálcio? O que foi que eu disse antes, né? No diagrama de Linus-Pauling. O 1 representa a primeira camada K, o 2 a segunda, que é a L, o 3 a terceira e assim sucessivamente. Então, esse 1s2 está representando a camada K. O 2 representa a camada L, o 3 a camada M e o 4 a camada N. Então, nós temos 4 camadas. Então, quem não consegue visualizar pode estar desenhando. Então, a primeira camada aqui, próxima ao núcleo, é a K, depois tem a L, depois tem a M e, por último, a N. Então, a camada de valência vai ser a N, né? Porque ela está mais distante do núcleo. Ou seja, é a camada mais externa. Então, a camada de valência é a 4s2. E ele pergunta quantos elétrons tem nessa camada. Na 4s2 tem 2 elétrons, né? Então, a resposta é letra B, 2. Certo? Então, para fazer distribuição eletrônica, tem que ir só seguindo essas setinhas aqui de cima para baixo. Vamos entrar agora nos conceitos, né? Como eu já havia falado, de isótopos, isóbaros e isótomos. Mas vamos ver como os átomos eles são representados. O número atômico, como vocês já sabem, é a letra Z, né? Que é o número de prótons presentes no núcleo de um átomo. E quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, a gente diz que esse átomo está eletricamente neutro, né? Ele é eletricamente neutro, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de massa é designado pela letra A, que é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons presentes em um átomo. Então, a gente precisa saber essa equaçãozinha aqui. A é igual a Z mais N, ou seja, o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Por exemplo, aqui no átomo de sódio, que é o Na. Tem o número de massa 23 e o número de prótons 11. O número de nêutrons é só a gente isolar o N, né? E aí, nêutrons vai ser igual a A menos Z. Ou seja, o número de nêutrons do átomo Na vai ser 23 menos 11, que é igual a 12. E como os átomos são representados? Tem essas duas representações aqui, e o número de massa ele fica sempre na parte de cima, na parte superior, pode ser do lado esquerdo ou direito, e o número de prótons, que é o Z, na parte inferior. Então, quando vier alguns exemplos, vai estar representado assim, o átomo com o número de massa na parte de cima e o número de prótons na parte de baixo. Ô, professora, eu tenho uma dúvida. Oi.
O átomo, no caso, na visão de Thomson, ele é constituído de quê? Do modelo de Thomson, peraí, deixa eu voltar aqui para te mostrar. Ele já era divisível, ele já desmistificou o modelo de Dalton, de John Dalton. Ele antes era maciça, divisível, porém ele ainda achava que era indestrutível. Só que a gente já sabe que no modelo atual ele não é mais indestrutível. Ele pode se formar novos compostos. Ok, Bruno. Aqui vamos relembrar agora os conceitos de isótopos, isóbaros e isótopos. Isótopos quer dizer o mesmo número de prótons. Esse prefixo iso quer dizer igual. E a gente pode referenciar os isótopos a partir dessa letra P, como eu já havia falado para vocês, né? Para a gente referenciar que isótopos é o mesmo número de prótons. Então, o P de prótons a gente pode referenciar para a gente não esquecer o que quer dizer cada conceito. Então, aqui nesse exemplo, tem dois átomos. Na parte superior é o número de massa, que é o A, e na parte inferior o Z, que é o próton. Então, nesses dois elementos, o Z é igual a 12, né? Então, o número de prótons igual. Sendo que o número de massa é diferente. Tá vendo? Então, eles são isótopos entre si, pois têm os mesmos números de prótons. Já isóbaros é o mesmo número de massa. A gente sabe que o número de massa é representado pela letra A, né? Então, a gente pode fazer essa mesma referência dentro da palavra com o A de isóbaros, que quer dizer o mesmo número de massa. Então, temos aqui dois elementos distintos, com o número de massa igual a 28 e o número de prótons diferentes também. Então, são dois elementos diferentes, mas que possuem o mesmo número de massa. E aí eles são chamados de isóbaros. E, por fim, isótonos, que é o mesmo número de nêutrons, e a gente também pode fazer essa mesma referência com a letra N da palavra, quer dizer o mesmo número de nêutrons. Então, temos dois elementos distintos, novamente, com número de massa 28, número de prótons 12, e no outro elemento, número de massa 30 e número de prótons 14. Então, vamos fazer o número de nêutrons. A gente sabe que o número de nêutrons é o número de massa menos o número de prótons, né? A menos Z. Então, para o elemento A, o número de nêutrons vai ser 28 menos 12, né? Que vai dar 16. Professora, uma rápida interrupção. Eu gostaria de saber se não teria como aumentar um pouco o volume do microfone, né? Porque alguns estudantes estão falando que está muito baixo. Eu mesmo não estou ouvindo nada. Eu não estou ouvindo quase nada. Certo, mas, Andréia, teria, não sei se você já pôs o volume do aparelho que você está usando no máximo, seja o notebook ou Já, já, certo. já. Aí, Teve outros colegas também que colocaram no chat. isso eu vi o pessoal colocando aqui no chat. Porque para o resto do pessoal tá tranquilo, gente? Porque eu vi algumas pessoas colocando no chat. Pra mim tá de boa. Melhorou? Para mim também. O pessoal, né, em sua maioria... Por favor. Pronto. Então, só retomando, a gente está descobrindo o número de nêutrons de dois elementos distintos, para a gente provar que eles são isótonos. Então, a gente fez o número de nêutrons para o elemento A, que
que tem 28 de massa e 12 de prótons. Então, para a gente descobrir o número de nêutrons, é A menos E, ou seja, 28 menos 12, que deu 16. Agora para o elemento B. Número de massa 30, menos o número de prótons 14. 30 menos 14, 16 nêutrons. Então, aí a gente comprova, pela equação que a gente já conhece, né, que dois elementos distintos podem ter o mesmo número de nêutrons, sendo assim, portanto, isótonos. Vou sair e entro aqui para ver se melhora. Certo? Além desses três conceitos de isótopos, isóbaros e isótonos, temos também os conceitos de isoeletrônicos, que quer dizer que átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Lembrando que, quando possui prótons e elétrons em igual número, esse átomo está eletricamente neutro, né? Que foi o que eu falei, que é quando Z é igual a E. O número de prótons é igual ao número de elétrons, esse átomo está eletricamente neutro. Mas quando esses átomos reagem, eles podem perder ou ganhar elétrons, formando-se assim os íons. Esses íons podem ser cátions ou ânions. Os ânions são os negativos e os cátions positivos, que eles perdem elétrons. E eles podem estar representados assim. Só um exemplo aqui, um elemento X, ele ganhou 2 elétrons. Ele está aqui X, 2 menos. Ele é um ânion. Ele é um íon ânion. Ele ganhou 2 elétrons. Ou seja, o ânion, ele ganha elétrons. E nesse exemplo, X, 2 mais, é o íon cátion. Ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Então, o cátion perde elétrons. O cátion fica Então, só parecendo voltando que tá pro exemplo. ganhando. Oi? O cátion fica parecendo que tá ganhando elétrons. E o íon fica parecendo que tá perdendo. Só que ao São contrário. inversos. Ele perde Porque elétrons. assim, quando você perde elétrons é cátion. Quando você ganha ânion. É Isso. diferente, no caso. Atrapalha muito da gente. Atrapalha mesmo no começo. Mas depois acostuma. Cátion perde, ânion ganha. Aí sim, voltando pro Professora, exemplo de... Oi. além desse assunto, no caso, os modelos atômicos, além dos atômicos, quais os principais conteúdos que caem no Enem na matéria de Química? Ó, cai isometria, mas a gente ainda não deu. A isometria, que cai bastante, que eu estava vendo a porcentagem. Cai também estequiometria, cai muito também, mas a gente ainda também não deu estequiometria. Dos assuntos que a gente deu, o que mais cai é exatamente modelos atômicos. Por isso que eu trouxe para vocês hoje, para revisar. Ah, certo, obrigada. Nada. Mas no Google Sala de Aula, eu já coloquei um documento dos assuntos da matriz de Química. Na verdade, acho que tem de todas as matérias, do que mais cai no Enem. Professora, um estudante pôs uma dúvida aqui no chat, é a André Ellis. Ela perguntou, porque fica com mais prótons do que elétrons. Eu não sei se ela se referiu, né, aos cátions, mas ela falou em relação à discussão que vocês estavam tendo agora há pouco. Isso mesmo, ela se referiu aos cátions, né? Ela pediu essa confirmação, né, do que acontece de fato. É assim, o cátion ele vai perder elétrons, então ele vai ficar com menos. Se, por exemplo, tem um elemento Na, que é o sódio, e ele tem prótons igual a 11,
ele está eletricamente neutro. Então, o número de prótons dele vai ser igual ao número de elétrons. Então, ele vai ter 11 prótons e 11 elétrons. Agora, se esse Na reage formando um cátion, aí ele fica Na+. Então, por ter esse mais aqui, você já vai saber que ele é um cátion e que ele vai perder um elétron. Ele tem 11 de prótons, né? Então, ele vai ter 11 prótons, só que como ele perdeu um elétron, ele vai ter 10 agora. Já que ele é um cátion, ele é um Na+. Então, ele tinha 11 quando estava eletricamente neutro, ele tinha 11 prótons e 11 elétrons, só que agora ele reagiu e virou um cátion, então ele vai perder um elétron. Então, de 11 ele vai para 10. Então, ele vai ficar com menos elétrons, entendeu? Mas o número de prótons não interfere. Só muda o número de elétrons mesmo. Ela confirmou que entendeu, professora. Obrigado pela explicação. Então, só para finalizar aqui, o conceito de isoeletrônicos que ficou faltando, que é quando átomos e íons apresentam a mesma quantidade de elétrons. Ou seja, os átomos, que eles estão eletricamente neutros, vão ter o mesmo número de elétrons dos íons, cátions ou ânions. Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês verem. Eu coloquei 3 elementos distintos, só que eles vão apresentar o mesmo número de elétrons. Nesse caso, do Na+, que tem número de massa, que é o A23, né, já que está na parte superior, número de prótons, Z11, na parte inferior, o número de nêutrons vai ser A-Z, né, 23 menos 11, que vai dar 12. E agora o número de elétrons vai ser, ele tinha 11 prótons, que é Z igual a 11. Só que ele é um Na+, ele é um cátion, ele perdeu um elétron. Que foi como o exemplo que eu dei anteriormente. Então, ele tinha 11 e ele é um cátion, ou seja, ele perdeu um elétron, ele ficou com 10. Então, para o Na+, tem 10 elétrons. Agora, nesse segundo exemplo, que é do oxigênio, O-2, ele aí já é um íon ânion, ele ganhou 2 elétrons. Então, ele tem número de massa igual a 16, número de prótons 8, número de nêutrons A menos E, 16 menos 8, 8. E o número de elétrons, ele é um íon ânion, ele tinha 8, ele ganhou 2, ficou com 10, né? E, por fim, o neônio, que é o Ne, ele está aqui representado como eletricamente neutro. Seu número de massa, 20. Número de prótons, 10. Número de nêutrons, 20 menos 10, 10. E o número de elétrons, já que ele não é um íon, nem cátion, nem ânion, ele está eletricamente neutro, então o número de prótons dele é igual ao número de elétrons. O número de prótons dele é o Z, que é igual a 10, então o número de elétrons, 10 também. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos de 3 elementos diferentes, um sendo átomo, outro sendo íon ânion, outro sendo íon cátion, mas que apresentavam o mesmo número de elétrons. Então, esse nome se dá isoeletrônicos, que é quando átomos e íons têm o mesmo número de elétrons. Certo? Pronto, agora quem tiver mais dúvida pode falar, pode ir falando. Caso alguém não tenha entendido alguma parte. Esse é o momento, pessoal. Falem agora. Ou calem-se, não estou brincando, mas aproveitando a participação da professora, esse é o momento de tirar dúvidas.
Pessoal, professora, parece que está todo mundo fera em distribuição eletrônica, né? Kátia, uns anos. O pessoal está dizendo aqui que não tem dúvidas, mas depois de uma aula ótima dessa, não tem, né? Como ter dúvidas. Parabéns, professora, pela aula. Foi muito boa, de fato. Eu mesmo revisei muitos conteúdos que eu não me lembrava mais, né? Da época do colégio, do pré-vestibular. E é isso, né? Agradeço, professor, agradeço a todos, né, que participaram, que estão participando, assistindo o nosso aulão. E já que as pessoas não demonstraram, né, dúvidas, acho que a gente já pode partir para a próxima aula do aulão, a aula de física, né? Com a nossa liga de física, os três professores, os três mosquiteiros, professor Albérico, professor Luiz Paulo e professor Gilvan, né? Eu dou boas-vindas a eles, né? E passo a tocha para eles aí. Não sei quem vai iniciar, né? Quem é o Superman dessa liga aí? Oh, não tem Superman aqui não, pai. É um time, é tipo um jogo de futebol. Beleza. Todo mundo joga igual. Beleza, então, brigadão aí, Juan, viu, pela apresentação. E, pô, Thalita, parabéns, viu? Aula muito massa. Aí por isso que não apareceu dúvida, a galera entendeu tudo. Quando caírem as questões relacionadas ao conteúdo no Enem, o pessoal vai arrasar e vai brocar. É isso mesmo, isso mesmo. Beleza, então, vou compartilhar aqui agora a minha tela, certo? Show de bola. Já deve estar chegando aí para todo mundo. Massa! Vamos fazer uma dinâmica aqui bem interessante hoje, bem diferenciada, para que a gente possa conseguir engajamento da galera aí, né? Como o próprio Juan já falou, eu sou o professor Gilvan, faço parte aí do grupo da área de física daqui do UPT, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre alguns temas de física, principalmente temas que a gente precisa aprofundar, visto já nas aulas que vocês tiveram, mas que aí pelo retorno dos professores Albérico e Luiz, eles acharam pertinente a gente chegar e bater de novo um pouquinho nesses temas, a gente discutir um pouco mais desses temas de uma forma diferenciada. Então, o primeiro objetivo que a gente quer cumprir nessa discussão é a gente saber diferenciar e relacionar os conceitos de calor, temperatura e energia térmica, beleza? Então, que os estudantes fiquem cientes disso, né? Esses são os objetivos que vocês, ao final dessa apresentação que a gente vai fazer, ao final da aula, vocês pensem assim, será que eu consigo diferenciar essas grandezas? Será que eu consigo diferenciar e também relacionar, né, temperatura, calor e energia térmica? Eu acho que também são conceitos que muitas vezes a gente até mistura um pouco, né? Eu vou começar com essa figura aqui, que alguns já devem ter recebido, né, aí no WhatsApp, ou visto no Instagram, que é aquela figura que representa muito aí, eu aposto que algumas pessoas devem ter dado risada, outros podem ter balançado a cabeça dizendo, é verdade, isso com certeza, certo? Depois do almoço nesse calor, eu até comentei com os professores, né, o Bérico e o Luiz, que isso não acontece só depois do almoço comigo, não. Isso acontece comigo também quando eu estou dentro de casa e eu sinto esse negócio bater forte mesmo. Quando eu sinto o calor bater forte, deito mesmo no chão. Queria perguntar para vocês, aí responder aí no chat, por que que a gente faz isso? Alguém tem uma explicação para isso? Me ajuda aí a fomentar essa discussão. Porque o piso é gelado? É isso aí, porque o piso é gelado, ó, essa é boa. E ela já botou um negócio diferente. O outro botou ali porque o chão está mais frio. Ó, que massa! Mais frio, gelado, para receber a temperatura do piso. Essa também é muito boa, ó, para receber a temperatura do piso. Porque o chão é fresco, massa. Nossa. Gente, que massa! Como é? Massa, então. Ó, gente, então vamos começar. Muito bom, essas respostas aí já auxiliaram muito. Professor, Oi, porque existe uma troca de calor no ambiente, no caso... Ó. No caso,
Ai, como fugiu da mente. Ô, professor, o professor tá me deixando nervosa. Volta pra mente de Anne, pelo amor de Deus. Volta pra mente de Anne. Olha, Anne, Porque tipo, ocorre uma perda de calor, tipo, uma perda de calor uma perda de calor da pessoa para o ambiente. Tá relacionado? Tá relacionado, mas só que aí a gente está cumprindo o nosso objetivo, que é a gente fazer o quê? A gente diferenciar alguns conceitos, beleza? Então vamos seguir. Obrigado. O professor comentou, já tirou essa dúvida com a gente sobre essa diferença, né? É porque assim foge da mente, realmente tem que estar fazendo exercício. Massa, isso. É muito isso. parecido. Isso, ó. Eu vou pegar algumas respostas que a galera deu e eu vou discutir um pouquinho. Vamos lá, ó. Uma das respostas que o pessoal falou é porque é para a gente pegar a temperatura do chão, né? E uma parecida com o que você fez, que é para eu tirar para eu tirar o calor, né? Para eu tirar o calor. Olha o que acontece. Quando eu deito no chão, né? É porque, como o pessoal falou, né? Porque o chão tá frio. E aí, o que quer dizer esse negócio de estar frio? Porque quando eu falo que o chão tá frio, é em relação a algo. E eu tenho que usar, então, uma referência. E a referência é o quê? É o meu corpo. Porque eu estou sentindo calor, a gente fala, né, que eu estou sentindo calor por quê? Porque a minha temperatura, a temperatura do meu corpo, ela está menor do que a temperatura do ambiente ao qual eu estou, né? Então, se o ar ao meu redor está com a temperatura muito mais alta do que a minha, eu falo que eu estou sentindo calor. Por quê? Porque o calor é a energia térmica de troca, a energia térmica que está passando de um corpo para outro. Então, todo corpo tem uma energia térmica. Todo corpo tem uma energia térmica. Quando essa energia térmica passa de um corpo para outro corpo, essa quantidade de energia que passa de um corpo para outro é o que a gente chama de calor. Então, o calor é só a energia térmica que foi transportada. Toda vez que existe transporte de energia térmica, é o que a gente chama de calor. E todo corpo, todo corpo com a sua energia térmica, tem um outro parâmetro físico que relaciona e deixa claro para a gente uma outra forma de a gente quantificar essa energia, que é a temperatura, certo? Então, quando eu deito no chão, o que eu estou querendo fazer é passar um pouco, certo? Passar um pouco da minha energia térmica para o chão. Por quê? Porque a energia térmica, ela só parte de um corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Então, o calor só existe só há calor quando existe esse transporte de energia térmica. Então, a gente tem temperatura, que é uma forma de a gente caracterizar a energia térmica que o corpo tem dentro dele, né? A energia térmica, que é a energia relacionada à energia cinética do corpo, né? Ou seja, a modificação, a movimentação das moléculas que compõem o corpo, e a temperatura é isso. E o calor é quando essa energia ela é transportada de um corpo para outro. Beleza? Então, as respostas, veja que muita gente aí confundiu. Quando a gente chega e fala assim, não, é porque eu quero trocar calor. Né? Não, o que eu quero fazer é trocar energia térmica através de calor. Porque toda vez que a energia está passando, porque eu quero pegar a temperatura do chão. Não, o que eu quero fazer na realidade é passar a minha energia térmica para o chão. Né? Então, a gente tem essa outra aqui, ó, que aí as pessoas, como eu posso dizer até que os genins, né? A galera tá postando aqui muita coisa, condução, conversão, radiação, muito massa. A galera pode dizer que quando a gente está num outro cenário, que não é que o ambiente está com a temperatura maior do que a nossa, mas sim menor do que a nossa, a gente pode dizer que estou com frio, né? As pessoas assim aí, como eu falei que eu gosto de Naruto, a gente pode dizer que os genins falam assim, né? Eu estou com frio. Mas já os junins, que é o nível mais alto de ninja, eles vão dizer que eu estou perdendo calor para o ambiente. Né? Então, já que no calor a gente deita no chão para a gente ceder calor para o ambiente, quando a gente está com frio, a gente está perdendo calor para ele, mas, poxa, já que a temperatura lá é menor, né, a temperatura do ambiente é menor do que a nossa, a gente está cedendo calor para ele, a gente vai sentir frio. Certo?
E aí é já o nível CAD, né? É o nível de ser Hokage, de líder de aldeia, que eu não estou nesse nível, eu não consigo falar assim no meu dia a dia, que é eu falar que as moléculas do meu corpo estão perdendo energia cinética, né? Eu não consigo falar dessa forma. Uma forma também interessante de a gente apresentar é esse cara aqui, do jeito que ele fez, ó. A mulher perguntou para ele o que é que ele estava fazendo, aí ele falou, estou jogando de pirona no ar para ver se a temperatura baixa, né? Então, ele está certo, fisicamente falando, mas pô, biologicamente, eu acho que ele está indo pelo caminho errado para conseguir o que ele está buscando, né? Que é baixar a temperatura do ambiente. Veja, ele está tentando baixar a temperatura do ambiente para que ele não sinta tanto calor, né? Ou seja, se ele conseguir baixar a temperatura do ambiente, a temperatura dele, a temperatura do ambiente vai ficar, ó, muito próxima. Então, ficando as duas muito próximas, ele não vai sentir nem calor e nem frio. É o que a gente estava falando. Alguns falaram assim, porque o chão é mais fresco, né? A gente acha que a coisa é mais fresca quando a nossa temperatura e a temperatura do ambiente é muito próxima. Então, isso traz uma sensação uma sensação mais agradável, né? E aí, nesse contexto, eu quero falar aqui do Márcio Vitor. O Márcio Vitor tem uma música que, com certeza, ele buscou a ajuda de um físico amigo aí para consultar, para compor a música do jeito certinho. Olha o que ele fala na música aqui, ó. Eu vou pular logo para a parte. Aí, eu vou pular logo para a parte que ele fala. Que o beat é louco, é diferente, é desse jeito que você sente. Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. Então é isso aí, certo? A gente está falando, quando a gente fala de calor, de frio, né? Nesse contexto, a gente está falando do que a gente sente. E como o Márcio Vitor falou, é do jeitinho que a gente sente, tá quente ou tá frio. Então, quente e frio, nesse contexto que a gente normalmente fala, é vinculado à sensação térmica que a gente tem. Passar a palavra para o professor Alberto, para ele chegar e discutir um pouquinho aí sobre outros aspectos mais específicos. Valeu, professor Gilvan, o qual eu sou fã, e depois dessa aula aí, ele já deixou todo mundo pegando fogo aí, né? Todo mundo sentindo muito calor, não sei. E queria saudar todos aqui, né? Todos os alunos das minhas turmas, que eu tenho já muito carinho. Também aos alunos das outras turmas, das turmas do Luiz, que inclusive é da minha terra, né? De Amargosa. Então, adoro Amargosa. Quem tá aí de Amargosa, dá um oi, fala aí, tô aqui, porque é muito bom estar agora em contato com vocês, finalmente, embora eu já esteja aqui no programa PT faz um tempo. E com isso também eu saúdo os coordenadores que estão presentes, que de uma forma muito decente têm coordenado as aulas e toda essa animação que a gente está podendo ter, por exemplo, nesse aulão. E aí, pegando o gancho do professor Gilvan, eu vou estar falando sobre o calor, né? Vou dar uma recapitulada em alguns conceitos muito importantes e a gente vai resolver algumas questões. Agora eu vou apresentar a minha tela e eu queria um ok de vocês, se realmente vocês estão vendo aí, tá bom? O professor aqui apareceu. Valeu, Juan. Obrigado. Bom, então, você já me conhece, né? Eu sou Albérico de Andrade, estou me graduando em licenciatura em Física aqui no CFP, em Amargosa. E aí a gente vai começar falando de temperatura, né? E a temperatura é a quantidade que informa o quão quente ou frio é um objeto. E a gente vai medir a temperatura a partir de termômetros que nós mesmos criamos ao longo aí da história, né? Por exemplo, a gente tem a escala Celsius, a escala Fahrenheit, a escala Kelvin, que é muito utilizada na física. E a gente tem que perceber que na física nós vamos inventando, delimitando alguns temas para poder facilitar o entendimento de algumas coisas importantes que acontecem ao redor da gente.
E aí, depois da temperatura, eu quero fazer um link já com calor. O que é calor? Calor é a energia térmica transferida de um corpo a outro, por causa de uma diferença de temperatura entre eles. E como bem o professor Gilvan falou, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, calor é essa troca, tá bom? E a troca de energia térmica. Mas o que é energia térmica, professor? Tudo bem, vou explicar. Energia térmica é a soma total de todas as energias no interior de uma substância. Então, lá, uma bolinha de gude de ferro, né? Tem a substância, né? E ali naquela substância, a gente tem diversas moléculas, átomos, e como até pegando o gancho da professora Thalita, né? Vocês percebem que os elétrons, às vezes, eles saltam, né? Então eles estão ali em movimento. E outras moléculas, de um modo geral, estão em movimento dentro dos objetos. E isso vai determinar o quão de energia térmica um corpo ele pode ter, devido a essa energia cinética das partículas, das moléculas, e também energia potencial que possa ter ali dentro também da organização dessas moléculas. Então, beleza, agora a gente linkou tudo, temperatura, calor e energia térmica. Daí, eu quero falar um pouco do calor específico. O calor específico de uma substância nos informa quantas calorias de energia necessitamos para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. Vocês já devem ter reparado que no dia a dia tem coisas que esquentam mais e coisas que esquentam menos. Nesse caso, né, coisas que conseguem conduzir melhor o calor e coisas que já têm uma certa dificuldade de conduzir o calor. Por exemplo, não sei se no colégio de vocês possa ter lá um corrimão de metal e, ao mesmo tempo, um banco de madeira. Quando você, em um dia muito quente, encosta a sua mão no corrimão de metal, meu amigo, o bicho pega, né? Então, referente ao banco de madeira, a gente pode ter ali uma temperatura mais elevada do corrimão, que possui uma substância, essa substância que pode ser o ferro, por exemplo, né, que tem um calor específico que faz com que a gente precise de pouca temperatura para rapidamente... Porque, no caso, sim. o ferro é um bom condutor térmico, no caso, né? O quê? É um bom condutor térmico, né? O quê, exatamente? Ferro. O Uma ferro, barra de sim. ferro. E Sim. já a madeira seria um isolante térmico? Sim, sim, né? A gente sempre tem aquela para subir lá o chuveiro, para ligar o chuveiro, né? Mudar lá a temperatura. Às vezes a gente sobe naquela cadeira de madeira para evitar tomar aquele choque, né? Então, inclusive as panelas também, né? Tem de alumínio, tem de ferro, tem de cobre. Cada panela ela pode ser mais indicada para fazer certo tipo de alimento, certo tipo de cozimento, né? Porque esses materiais, essas substâncias, como são diferentes, também têm calores específicos diferentes. Eu lembro que quando as panelas de alumínio foram lançadas, foi uma sensação, porque conduzia o calor de uma forma mais eficiente do que as panelas de ferro. Aí eu queria falar agora da capacidade térmica, para a gente poder, então, diferenciar a capacidade térmica de calor específico. Capacidade térmica é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra a variação de 1 grau Celsius. Vocês estão percebendo que é muito parecido essas definições? Mas o que difere realmente é que a capacidade térmica vai se importar de um jeito macro, né? Vai se importar com a massa do objeto, enquanto o calor específico, ele se preocupa mais de uma forma unitária. Então, ele se preocupa lá mais da substância em si. E aí, na capacidade térmica, a gente pode ver que existe essa importância da massa quando a gente associa aqui a equação. A capacidade térmica vai ser a massa vezes o calor específico.
tá bom? Outra definição de capacidade térmica que a gente tem é que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, Czão, é igual a Qzão sobre ΔT, beleza? Com base nisso aqui que a gente está discutindo agora, vamos para uma questão. Bom, dois corpos, A e B, estão inicialmente a uma mesma temperatura. Ambos recebem iguais quantidades de calor. Das alternativas abaixo, escolha as corretas. Deixa eu só vir aqui para o meu quadro branco, que vai ser melhor para a gente responder essa questão, tá? Um minuto só. Bom, então vamos lá. Uma informação que de cara a gente já pode anotar é que a quantidade de calor que eles estão recebendo é a mesma. Então a gente pode colocar aqui dessa forma. QA, que é a quantidade de calor de A, é igual à quantidade de calor que B também recebe, que é igual, de um modo geral, à quantidade de calor, né? Não difere a quantidade de calor de A e a quantidade de calor de B. É a mesma. Então a gente fala que QA, QB é igual a Q, de um modo geral. Aí a gente vai analisar o primeiro item, né? O item 01. Vamos lá. Item 01. Se a variação de temperatura for a mesma para os dois corpos, podemos dizer que as capacidades térmicas dos dois são iguais. Bom, a gente vai fazer a análise desses itens, gente, a partir das equações. Mas antes de anotar a equação propriamente dita, vamos pegar outra informação aqui muito importante, que a variação diz que a variação de temperatura é a mesma para os dois corpos. Então, além da quantidade de calor que está sendo recebida aí, são iguais, a gente também tem, dessa vez, a temperatura, a variação de temperatura em A é igual à variação de temperatura em B, e dessa forma, né, a variação de temperatura é a mesma, ΔT. Aí, a gente está fazendo uma relação com capacidade térmica. Com aquelas equações que a gente estudou lá no slide, como é que a gente pode associar essas coisas, né? Olha só, C é igual a Q sobre ΔT. Perceba que essas coisas eu tenho informações sobre elas. Então, se eu colocar aqui que Czão, né, que é a capacidade térmica, é igual a Q sobre ΔT, eu vou poder chegar em uma certa conclusão. Então, a gente quer saber se essas capacidades térmicas são iguais. A capacidade térmica de A e B, será que elas vão ser iguais? Vamos colocar aqui. Será que CA é igual a CB? Eis a questão. Aí eu peço que vocês façam uma reflexão. Gente, Q é igual a QB, que é igual a QA. ΔT é igual a ΔTB, igual a ΔTA. Eu vou adicionar aqui mais um igual para a gente colocar um valor numérico, só para ficar mais claro. Vamos supor que esse calor, então, seja de 10. Tá bom? E que a variação de temperatura seja de 2. Seja de 2. Aqui eu não estou me preocupando muito com as unidades, porque nesse momento não é importante para a gente, tá bom? Então, tanto faz aí esse calor ou essa variação de temperatura. Não estou colocando, por exemplo, aqui a temperatura em Celsius ou em Fahrenheit, não importa nesse momento. Vamos lá. Então, QA é igual a QB, que é igual a Q, que é igual a 10. E ΔTA é igual a ΔTB, que é igual a ΔT, que é igual a 2. Se eu chego aqui nessa equação e substituo Q por 10 e ΔT por 2, eu vou ficar com um valor numérico aí de 5. E esses valores que eu estou pegando, gente, 10 e 2, são justamente os valores correspondentes à quantidade de calor de A e de B
e a variação de temperatura de A e de B. Então, em qualquer situação, a capacidade térmica vai ser a mesma, pois QA é igual a QB e ΔTA é igual a ΔTB. Então, não vai se alterar aí a nossa capacidade térmica. Beleza? Bom, agora o item 2. Item 2, a gente tem o seguinte. Se a variação de temperatura for a mesma para os dois corpos, então, a mesma afirmação que a gente tinha aqui em cima, a gente também vai ter cá embaixo, no 0,2, tá? Um minutinho só, gente, que coisas do sistema remoto aqui, às vezes a gente acaba se atrapalhando no programinha. Mas vamos lá. Ó, ΔTA é igual a ΔTB. Beleza. Que é igual a ΔT de modo geral. Observem que o item 2 e o item 3 versa sobre isso aí, ó. Fala que a variação de temperatura é a mesma. Por isso que eu estou fazendo essas considerações algébricas. E é bom a gente pensar no item 2 e no item 3, justamente porque elas só diferem em uma coisa. Ó, se a variação de temperatura for a mesma para os dois corpos, podemos dizer que suas massas são diretamente proporcionais aos seus calores específicos. Então, está relacionando massa e calor específico. No item 3 também relaciona as massas e os calores específicos. Contudo, no item 2, versa o seguinte, diz que é diretamente proporcional. E que no item 3 é inversamente proporcional. E a gente vai analisar isso a partir também das equações. Como a gente está falando de calor específico, de variação de temperatura, a gente vai ter que utilizar duas equações para começar a montar um raciocínio aqui. Então, perceba, vocês têm que a capacidade térmica, ela pode ser a massa vezes o calor específico, e você tem também que a capacidade térmica pode ser Q sobre ΔT. Galera, se eu igualar Czão igual a Czão, né? Ou melhor, se eu faço aqui Czão 1 e aqui Czão 2. Se eu igualo essa equação com a segunda equação, eu posso tirar daqui, no lugar de C1, eu coloco MCzinho, e no lugar de C2, eu vou colocar Q sobre ΔT. Q sobre ΔT. Beleza. Agora que eu tenho isso, gente, dá para analisar melhor do que a questão vai tratar. Eu só vou puxar aqui para cima essa equação porque eu vou ainda fazer algumas considerações. Por exemplo, eu posso afirmar aí que como Q e ΔT eles são valores iguais para ambos as massas, né? O calor é igual para o corpo A e para o corpo B, e a variação de temperatura também é igual para o corpo A e para o corpo B. Então, eu posso afirmar, a partir disso, que Q sobre ΔT é a massa de A vezes o calor específico de A, que é igual a massa de B vezes o calor específico de B. Beleza, pessoal? Daí, eu posso retirar a segunda e a terceira parcela dessa equação para poder analisar o que a questão pede. Então, eu tenho que massa de A vezes CA é igual a massa de B vezes C de B, calor específico de B. Bom, para eu poder descobrir se esse calor específico CA é diretamente ou inversamente proporcional à sua massa, eu posso fazer uma manipulação na equação
e isolar, por exemplo, CA. Se eu isolo CA aqui, né, o que é que eu acho? CA é igual a massa de B vezes C de B, dividido por CA. Ou, desculpa, dividido pela massa de A. Olha só, a massa de A está multiplicando o calor específico de A. Portanto, a massa de A pode passar dividindo o outro lado da equação. Eu só fiz isolar aqui o calor específico de A. E qual é a relação que a gente tem agora entre o calor específico e a massa? O calor específico, ele é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Vou dar aqui uma dica para vocês. O calor específico de A é diretamente proporcional à massa de B e também ao calor específico de B. Contudo, é inversamente proporcional à massa de A. Então, quanto maior a massa de A, menor o calor específico de A, e vice-versa. Então, é inversamente proporcional, por estar ali na parte inferior da fração, no denominador. Então, voltando para nossas alternativas, o que é que a gente tem? No item 2, fala que é diretamente proporcional às massas e os calores específicos. E no item 03, fala que é inversamente proporcional, como a gente bem observou. Então, o item 3 é verdadeiro, enquanto o 2 é falso. Só recapitulando, né? O item 1 aqui também foi verdadeiro. Aí falta para a gente, pessoal, o item 04, que mais uma vez a gente vai utilizar das equações para poder chegar em uma conclusão. Dessa vez ele não fala que a temperatura é a mesma. Na verdade fala, se os calores específicos forem iguais, então na verdade o que é igual agora é CA igual a CB, que é igual a C, de um modo geral. Então, o calor específico aí é o mesmo. Lembrando que o calor específico é o C minúsculo, tá, galera? O C grande é a capacidade térmica. Bom, a gente quer saber se o corpo de menor massa sofrerá maior variação de temperatura. Então, a gente tem que buscar também uma relação com temperatura. Como eu estava ilustrando para vocês na questão anterior, a gente pode afirmar que a massa vezes o calor específico é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, certo? Nesse caso, tanto essa parte que eu estou circulando em azul é Czão, capacidade térmica, como essa outra parte que eu vou circular em verde também é Czão. Aí eu posso igualar. Posso colocar ali no lado de uma balança cada um, que vai continuar equilibrado. Beleza? Bom, agora, como a gente sabe que a massa, a gente quer saber uma relação, na verdade, da massa e do calor específico. Na verdade, da temperatura e do corpo de menor massa, né? Então, o corpo de menor massa sofrerá a maior variação de temperatura. Que tal a gente isolar a massa para a gente poder averiguar? Vamos isolar a massa, então. Massa é igual a quantidade de calor dividido por Czinho, que é o calor específico, vezes ΔT. Então, essa massa, ela vai depender... na verdade, pessoal, eu tenho que isolar aqui ΔT. Um minutinho só. Bom, como é que eu faço para isolar ΔT aqui, já que é a maior variação de temperatura que eu quero averiguar se ela aumenta ou diminui a partir do calor específico, a partir da massa, né? Então, para eu isolar ΔT, eu posso fazer o seguinte: ΔT está dividindo o quê? Ele pode subir multiplicando o outro lado da equação. Então, eu vou ficar com ΔT é igual a massa vezes Czinho igual a quê? Agora, isolando o ΔT,
essa massa e esse calor específico pode passar dividindo a quantidade de calor. Então, eu vou ficar com M vezes Czinho. Lembrando que a quantidade de calor é a mesma para os dois corpos e que também o calor específico é o mesmo para os dois corpos. O que vai variar aqui só é a massa. Então, se essa massa, pessoal, ela for pequena, o que é que vai acontecer com a temperatura? Vamos supor que a quantidade de calor seja 100, tá bom? Quantidade de calor seja 100. E que a massa seja 2. E que o calor específico é 1, tá bom? Vamos supor que o calor específico é 1. Beleza. Se essa massa for 2, eu vou ficar com 100 dividido por 2 vezes 1, que é 2, né? Então, aí, o nosso ΔT seria 50, se a massa fosse 2. Agora, se a massa fosse 10, o que é que aconteceria com a temperatura? Ficaria 100 dividido por 10, que dá 10. Ou seja, quanto maior a massa, menor a temperatura. E vice-versa. Então, nessa questão, a gente pode falar que o corpo de menor massa sofrerá a maior variação de temperatura, como a gente pôde observar naquele exemplo onde a massa era 2. Se a massa é 2, a temperatura fica grande. Mas se a gente faz a massa crescer, crescer, crescer e crescer, essa temperatura vai ficando cada vez menor. Então, o item 4 também seria aí correto, tá bom? Então, essa aí seria os itens que nós teríamos como verdadeiro. 1, 3 e 4. Agora estou aberto aí às dúvidas, pessoal. Professor, parabéns pela aula. E a Yane, ela fez uma pergunta. Yane, teria como você abrir o microfone para explicar? E outra coisa, uma estudante perguntou se os slides vão ser disponibilizados posteriormente para eles. Consegui entender já. Foi na parte da temperatura aí. Que no caso, a temperatura ela vai diminuir, né? A partir do momento que a massa crescer. Que a massa crescer, vai acompanhar, não é isso? Isso, exatamente. É inversamente proporcional ali. Isso. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Bota de novo aquelas equações, Alberto, por favor. Certo. A temperatura vai aumentar ou diminuir dependendo do sinal da quantidade de calor, beleza? O que a gente está falando aqui que vai aumentar ou que vai ser maior ou que vai ser menor é a variação da temperatura, beleza? Se a temperatura está variando, ela pode estar aumentando ou está diminuindo, e esse sinal depende da quantidade de calor, né? Se o calor for positivo, é porque o corpo está ganhando calor, né? Se esse calor for negativo, é porque ele está perdendo calor, né? Ele está perdendo energia térmica em forma de calor. E isso que vai definir se o corpo está diminuindo a sua temperatura ou aumentando a sua temperatura. Nesse contexto de... agora. Né? É isso aí. Lembrei agora. Nesse contexto aqui, o importante é perceber que a variação de temperatura é inversamente proporcional à massa. É isso aí. Significa que se a massa é maior, a variação de temperatura é menor. Se a massa é menor, a variação de temperatura é maior, né? Processo inverso, entendi agora. Que bom. Obrigada aos dois aí. Prontinho. Então, eu assumo novamente aqui, né, Alberico? Sim, por mim tudo ok. Show, beleza. Então, gente, eu acho que até esse momento aqui, espero que vocês tenham entendido, né? E tenham conseguido diferenciar calor, temperatura e energia térmica. E conseguiram relacionar essas grandezas, principalmente do jeito que o professor Alberico aí apresentou. Vamos agora para a segunda parte, que é a gente falar um pouquinho de ondas. Vou buscar aqui ser bem breve, para que eu possa poder passar a palavra para o professor Luiz. Então, nessa segunda parte, vocês já devem estar vendo aí, o objetivo é a gente identificar, relacionar e relacionar, né, os parâmetros que caracterizam uma onda, né? A gente sabe que para caracterizar uma onda, a gente precisa de alguns parâmetros, né? Do mesmo jeito que para a gente caracterizar um sistema termodinâmico, a gente precisa saber a energia térmica dele, a gente precisa saber o volume, a pressão, a temperatura, né?
para caracterizar uma onda, a gente precisa também de alguns valores. E aí, para isso, eu vou, de novo, apresentar algumas coisas para a gente poder regular um pouquinho essas ideias. Todo mundo sabe que o som é uma onda eletromagnética. É uma onda mecânica, né? Que o som é onda mecânica. E aqui tem uma dessas piadas que a gente vê por aí, que diz aqui, né, que aí a Lê é um Ré menor, quem sabe tocar violão, com certeza já está reconhecendo aqui esse. E quem não está reconhecendo, só acha bonito mesmo, quem sabe tocar, né? Então já está reconhecendo ali um Ré menor, um Ré maior, um Ré menor, né? E aqui o pessoal colocou um remédio. Quem assiste o Pânico, ou até qualquer coisa que aquele cara, como é que fala, o Maestro, né? Eu esqueci o nome dele, o nome artístico dele. E quando ele ouve isso daqui, ele fica chateadíssimo, porque ele diz que não existe remédio, só existe Ré maior e Ré menor. Isso daqui eu estou trazendo para que a gente saiba que as notas, elas estão relacionadas com um dos parâmetros da onda sonora. Né? E que parâmetro é esse? Né? Uma outra piada interessante é essa daqui, né? Que a menina chega e fala aqui que ela estava tocando, mas com afinação em si bemol. Né? E ele fala, eita, rapaz, isso é um erro. Muito grave. Né? Isso agora é um trocadilho de ideias, é uma bifurcação de ideias, né? Porque nesse muito grave tem duas informações aí. Quem está acostumado com esse contexto musical já está percebendo um pouquinho isso, que ele pode estar relacionando com o erro, que está muito grave, ou que a nota é muito grave. Beleza? Então, o si bemol que está aqui discutido e também o ré que foi lá discutido são notas musicais que elas são caracterizadas, né? Elas são informações relacionadas a uma característica específica do som, da onda sonora, né? Outra forma de onda que a gente pode analisar é essa onda, né? Do Maia, que o pessoal até tá gritando aqui, ó. Como era mesmo aquele negócio de pular 7 ondinhas para o ano começar melhor? Então, veja que a gente tem ondas aqui, ó, que tem aqui a parte mais baixa da onda, a parte mais alta da onda, logo atrás dela tem outra parte mais baixa, e depois segue uma parte mais alta. Isso aqui vai ser muito importante a gente perceber que ondas têm esse comportamento de uma parte mais alta, uma parte mais baixa, uma parte mais alta, uma parte mais baixa. Coisa que acontece também com aquela onda sonora que, no instante, a gente vai relacionar direitinho. Então, essas coisas são relacionadas com o quê? Né? Tem até uma outra piada aqui, que é essa daqui, né? Amiga, era só para pular 7 ondas. A menina já está no 361, 362. É só para garantir. Só para garantir que o ano vai ser bom mesmo. Aí a pessoa já vai extrapolando ali, vai colocando tudo. Então, quais são essas grandezas relacionadas? Né? Toda onda, e veja que aqui também a gente pode relacionar, ó, com os picos, tá vendo? Com as partes mais altas da onda. As grandezas que a gente consegue usar para caracterizar uma onda são a velocidade com que ela se propaga, né? A velocidade de propagação de uma onda. Então, toda vez que o cara toca o violão, lá naquela apresentação, toda vez que ele toca uma cordinha de violão, ele excita o ar ao redor da corda, e essa excitação, ela se propaga até os nossos tímpanos, fazendo com que a gente ouça essa vibração. E essa vibração, ela pode ser caracterizada por altos e baixos, né? Por elementos que têm muito compressão de ar e outras com muito baixa compressão de ar, fazendo com que a gente possa relacionar, ó, com elementos que têm alto valor e elementos que têm baixo valor, né? E então ele tem essa velocidade, ela tem também esse comprimento, que é de uma crista para outra, de um ponto da onda até um outro ponto de mesma intensidade. A gente pode relacionar o que a gente chama de comprimento da onda, que é o quanto que essa onda se propaga quando ela fecha uma oscilação completa. Né? E uma outra coisa também relacionada é a frequência. A frequência da onda é quantas oscilações ela faz a cada segundo. Quantas oscilações ela faz a cada unidade de tempo. Então, essas são são 3 das 4 características que a gente pode, dos parâmetros que a gente pode usar para caracterizar uma onda, que é velocidade, que é comprimento, que é frequência e que é período de uma onda. Beleza? Tem uma outra que é chamada de número de onda, que está relacionada também com comprimento. Mas a gente vai trabalhar esses 4 parâmetros: velocidade, comprimento, frequência e período. Beleza?
Então, só para finalizar aqui, a minha parte dessa de figuras aqui, vou apresentar uma que não tem muito a ver com os parâmetros da onda, mas só usar o termo onda, né? Para a gente dar um pouco de risada. Um dia eu estava limpando uma casa e virei o micro-ondas assim, eu nem sabia que o micro-ondas gostava muito de ficar nessa posição. Olha como ele ficou feliz. Certo? Então, que a galera consiga aí aproveitar muito bem e cumprir o objetivo com o professor Luiz aí agora. Fica à vontade, professor Luiz. Obrigado, professor Gilvan. Novamente, boa noite a todos. Tá, é até complicado, né? Você vê aí um professor de física e um quase professor de física, né? Já é um professor de física, né? Mas aí até a santificação é logo bem ali. E eu, gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Paulo, né? Sou graduando em agronomia, né? Sou uma área um pouco, né? Tem uma certa ligação, mas um pouco, né, distante da física, mas estou aqui para ajudar todo mundo, né? Bom, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Aí, né, tem uns 20 minutinhos para a gente conversar. Eu até fiquei olhando assim, que tem gente que está mandando emoticon de palminhas, não sei o quê, e eu não sei fazer isso. Mas, enfim, tentei achar aqui, mas não achei. Para enviar as palminhas. Bom, gente, então eu vou falar um pouco sobre ondas, né? Então, como o professor Giovanni já falou, né? Tem algumas caracterizações as ondas, tá? Então, tem aqui uma música, né? De Olha a Onda, né? E eu tenho aqui também um surfista que está aparecendo, subindo uma onda. E a outra imagem aqui seria aquele momento que você está no rio, tá? E você pega umas pedrinhas e joga a pedrinha nesse lago, nesse rio. Ao momento que a pedrinha cai, né, na superfície do rio, do lago, etc., ele vai formar algumas perturbações, e aí vão se prolongar. Isso aí eu tenho, né, a formação de ondas. Então, o que seria onda? Né? Ondas seriam perturbações que se propagam de um lugar para o outro através de um meio ou até mesmo no vácuo, transportando energia, né? Então, a gente pode ter aí ondas que são mecânicas e ondas que são eletromagnéticas, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Bom, ondas, ela somente leva energia, né? Ela carrega energia, né? Pois ela faz a transferência de energia cinética da fonte para o meio, tá? Então, é bem interessante, tem algumas pessoas que pensam que onda leva massa. Bom, a onda, ela leva somente energia, tá? Ela não vai levar massa. E aqui, né, tem um menininho, né, que foi tentar fazer as ondas no lago, etc., mas não deu muito certo, né? Acabou errando a direção. Bom, e aí falando nessas relações do dia a dia, etc., eu me lembro que eu até comentei com a minha turma, né, sobre o filme, só que eu não me lembrava o nome do filme, né, então já peço desculpas que eu falei que eu achava que o nome do filme se chamava de Tsunami, mas não era de Tsunami. No caso, o filme chama San Andreas, tá? Mas, enfim, a lógica do filme foi o quê? Foi mostrar que as ondas não transportam massa, apenas energia. Em qual sentido do filme, né, em qual momento o filme, né, teve esse lançamento físico, né, esse embaçamento físico aí? Bom, tem uma parte do filme, né, que esse ator aqui, né, com o nome Johnny Johnson, né, acho que muita gente conhece esse autor, até mesmo antes de ser autor, né, ser aqueles... No caso, ela também atuação, né? Naquele WWE, né? Não sei quem se lembra aí, que era era uma luta que ocorria, passava um esporte interativo, né? E era conhecido como T-Rock, né? E aí, no momento do filme, o cara fala para a moça, né? Sempre tem uma moça, né? Que seria o coraçãozinho bom e tudo mais. E ele fala assim para ela: não vamos voltar. Estava correndo, um momento estava correndo aí o tsunami, na formação do tsunami, e ele estava no meio do rio, no barco. E aí
ele fala para ela que ele percebeu que ia formar esse tsunami, e ele falou para a moça: não vamos em direção ao litoral, vamos em direção ao prolongamento de onda. Por que ocorreu isso? Tá? Bom, como eu falei antes, ondas não transportam massa, apenas energia. Ou seja, a massa vai ficar no mesmo local, né? Ou seja, no mesmo deslocamento a massa vai ficar. Só que ele vai levar a energia. Quanto maior essa ondinha, né, que o professor Giovanni falou, maior vai ser, né, a minha intensidade, o carregamento de energia. E aí ele estava falando que tinha que vir em direção às formações da onda do tsunami, porque por causa desse princípio aqui, ó, que não ia levar massa. A onda que ia passar não ia levar massa, que no caso seria o... Oi? Oba, Luiz, eu acho que você tem que compartilhar novamente, porque houve uma interferência, certo? Alguém entrou e tentou compartilhar a tela indevida aí. Deixa eu fazer aqui. Vocês estão vendo o quê? Na primeira tela? Não, a gente não está vendo nada, não tem nenhuma tela compartilhada até então. Oxi. Compartilha aí novamente, por favor. Não, é porque houve um problema. Se tá aparecendo para você que você está compartilhando, descompartilhe e depois compartilhe novamente, por favor. Certo, um momento. Isso. Que alguém chamado Arthur, né, entrou, compartilhou a tela indevida e depois saiu. Certo. Foi agora? Pronto, tá? Novamente. Fica à vontade, irmão. Pronto, obrigado, professor. Tá? Aí, então, como já... Deixa eu aproveitar, gente. Se você estiver em dúvida, pode jogar aí no chat ou pode abrir o áudio, tá? Para perguntar qualquer coisa que tiver, ou até mesmo uma situação que vocês tenham aí lembrado, né? E vocês querem compartilhar com a gente, pode ficar à vontade, tá? E aí, por isso que ele jogou ele falou, né, nesse sentido de ir em direção à onda, né? Porque a onda ia levar apenas energia e não levaria a massa, que no caso seria o barco esse, né? Apesar que eles iam subir, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar a setinha. Eles iam subir, né? Por causa da amplitude da onda, que eu vou falar daqui a pouco, que é a amplitude. E só que ele só ia basicamente subir e descer novamente, mas o seu deslocamento seria basicamente nulo, tá? Então, se atente quando, né, se tiver alguma questão, né? Normalmente trazem uma das alternativas, né? Uma letra A, uma letra B, que fala que onda carrega massa. Isso aí já é falso e esse já dá para melhorar a chance de você acertar uma questão, tá? Bom, então eu vou falar um pouco das propriedades das ondas, né? Vamos falar de frequência, comprimento, amplitude e velocidade e período, tá? Bom, comprimento da onda. O comprimento da onda equivale ao espaço que as ondas percorrem até que realizem uma oscilação completa, tá? E também a gente pode considerar que o comprimento de onda é a distância, tá, entre dois vales ou duas cristas consecutivas. Agora, o que são cristas e o que são vales, tá? A crista, gente, é a parte mais alta que a gente vai ter aí da onda, tá? Então, aqui, ó, esse ponto aqui, ó, seria uma crista. Esse aqui seria uma crista também, tá? E o vale seria a parte mais baixa da onda, que no caso seria esse ponto e esse pontinho aqui, né? Eu considero como vale, tá? Então, o comprimento de onda equivale ao quê? Ela pode equivaler a uma oscilação completa. Uma oscilação completa seria basicamente o quê? Seria um ciclo. E esse ciclo seria da onde? Deste pontinho aqui, ó, no ponto zero, ó, gente, que estaria pegando um vale, uma crista e fechando aqui, ó. Então, esse tamanho, esse comprimento aqui, ó, deixa eu mudar aqui a setinha, eu chamo de uma oscilação completa. Começaria do A e finalizaria no B, tá? Eu também posso considerar
comprimento de onda como o quê? A distância entre duas cristas, né? Ou seja, daqui, onde está num ponto zero, até onde? Neste ponto 0, 5, 1, 1,5, 2, até esse ponto 2 aqui, que vale. Ou eu posso pegar o vale, ó, do ponto 1 até o ponto 3. Essa distância do 1 a 3 é quanto? A gente vai pegar o 3 menos 1, que vai dar 2. Então, você consegue perceber que a mesma distância, tanto que a distância entre cristas, de vales ou de uma oscilação completa. Então, eu tenho como calcular o comprimento de onda utilizando um desses 3 métodos, tá? Bom, temos agora a frequência. O que seria a frequência? É o número de oscilações que a onda realiza a cada segundo, tá? Bom, então, cada oscilação que eu tenho, né, eu vou considerar até formar o quê? Um segundo. Então, se uma certa onda fez o quê? 100 ondas, então ela realizou 100 ondas por segundo, tá? Então, eu tenho também que o quê? Que o SI, que é o Sistema Internacional, tá? Que é que mede a medida, né, dessa frequência, vai ser o S elevado a menos 1. Por que S elevado a menos 1? Bom, eu sei que frequência é o número de oscilações, né? Sobre quem? A cada segundo, tá? Então, o segundo está aqui embaixo. Como a quantidade, né, número, é uma grandeza, ele não tem medida, né, só quantidade discreta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu não tenho, né, uma medida para ela. Então, eu considero como 1 sobre S. 1 sobre S, como você vai ver aí, eu não sei qual os professores de matemática de vocês, eu esqueci o nome, né? Mas se eu elevo isso aqui a menos 1, fica S a menos 1. Por isso que eu considero, né, no SI, é S a menos 1. Só que S a menos 1 é igual a Hertz, tá? Que é escrito como Hz. Então, S a menos 1 é igual a Hertz, tá? Então, a frequência pode ter Hertz, pode ter o que? RPM, rotações por minuto, né? Alguns exemplos de medida de frequência. Só que aqui, quando a gente vai falar de tratando de ondas, né, o usual vai ser o Hertz, né, que equivale ao segundo a menos 1, né, o S a menos 1, tá? Bom, e aí eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente vai descobrir essa frequência, tá? Bom, e o período? O que é o período? O período é o intervalo de tempo que a onda leva para realizar uma oscilação completa. Tá? Então, a frequência é o quê? É o número de oscilações por segundo. Já o período é o tempo que a oscilação leva para fazer o tempo que a onda leva para fazer uma oscilação completa. Tá? Se eu estou falando de intervalo de tempo, então, qual é a medida? Tá, esse segundos, né? Intervalo de tempo, tratando de tempo, segundo no caso. Se uma questão me vier com minutos ou vier com horas, eu tenho que transformar em segundos, basicamente, tá? Aí vai depender um pouco da velocidade, mas normalmente a velocidade que é dada é metros por segundo, tá? Às vezes pode ser quilômetros por hora. Mas se for a velocidade por metros por segundo, ele dá um intervalo de tempo de minutos, por exemplo, aí tem que transformar em segundos, tá? E aí, como é que transforma minuto para segundo? Eu sei que 1 minuto é igual a 60 segundos, tá? E eu posso fazer uma relação entre a frequência com o meu período. Qual é essa relação? Que a frequência vai ser igual a 1 sobre o meu período. Ou seja, a minha frequência e meu período é inverso, tá? Então, como assim inverso? Se eu tenho a frequência, deixa eu ver, o período é igual a 2, tá? 2 segundos. Quanto vai ser a minha frequência? Eu vou pegar a minha frequência aqui, vai ser igual a 1
sobre meu período, né? Isso aqui equivale a quê? Estou precisando de uma aula de caligrafia digital com o professor Albérico, né, gente? Mas vamos lá. Frequência é igual a 1 sobre período. Ou seja, a frequência é quem? É 1 sobre, que é o meu período, é 2. Então, eu tenho que frequência é igual a 1 sobre 2 Hz, né? Então, ou meio Hz, tá? Ou 0,5 Hz, como vocês queiram. Tá certo? Então, tem essa relação entre frequência e o meu período, tá? Bom, amplitude. Amplitude é a medida como a distância da posição de equilíbrio até a altura de uma crista ou de um vale, tá certo, gente? A amplitude da onda está relacionada à sua intensidade. Quando eu estou falando de intensidade, é isso, eu estou falando de música, é quando eu aumento ou diminuo o meu volume. Está relacionado à intensidade, e isso tem como característica a propriedade de amplitude na minha onda. Tá? Então, quanto maior a minha amplitude, maior será a quantidade de energia transportada. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a Juliette e a Sara. A Juliette está aqui na minha... Porque aqui é o quê? A minha crista, né? E a Sara está aqui aonde? No meu vale da onda. A distância que Sara tem até a posição de equilíbrio da minha onda é a mesma distância que Juliette tem até o equilíbrio da onda, tá? Essas distâncias são iguais, tá? Então, isso seria a minha amplitude, seria a distância de uma pista ou de um vale até a minha posição de equilíbrio, tá? Então, é muito interessante vocês ficarem ligados sobre essas relações que eu tenho numa imagem, porque né, um Enem, alguns vestibulares adoram cobrar isso, às vezes não passa o valor, o dado mesmo, na questão. Passa o dado na imagem da questão, tá? Não bota na introdução, bota na imagem, e aí a gente tem que traduzir, tá? E para finalizar, a gente tem a velocidade de propagação, tá? A velocidade da onda depende do meio para que ela se propaga, tá? Então, a depender do meio em que essa onda está, eu tenho uma variação da minha velocidade, tá? No sistema internacional, a gente vai usar o quê? O metros por segundos, tá? E aí a gente tem a forma da velocidade de propagação da minha onda, que é V, que seria a velocidade, que é igual a lambda. Lambda é o quê? É o meu comprimento de onda vezes a minha frequência, tá? A frequência é dada no quê? Dada em hertz. Meu lambda vai dar em metros, e a minha velocidade vai ser igual a quê? Metros por segundo, tá? Tudo bem, gente? Bom, para finalizar a aula, aí eu trago essa questãozinha aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma questão aí, alguma dúvida. Tem não, né? Posso seguir? Então tá certo. Vamos seguir aqui. Bom, e aí eu tenho um exercício do IFSU, né? Que é o IF do Rio Grande do Sul, que fala assim: uma onda senoidal propaga-se da esquerda para a direita, né? Em uma corda, e o formato da corda em um determinado instante de tempo é ilustrado no gráfico abaixo. Então, ele dá uma imagem aqui, né? E dá o gráfico, e a gente tem esse movimento aqui da onda, que representa a onda, tá? Então, ele começa aqui do 0,50, né? A distância, que seria o que da minha posição normal, né, de 50, e ele começa, desce até a posição menos 0,50, né? Do meu gráfico, e vai fazendo essa repetição. Bom, e aí ele fala o seguinte: sabendo-se que a onda se propaga com a velocidade de 8 metros por segundo, o comprimento de onda, a frequência e o período do movimento são respectivamente iguais a... Bom, e aí a gente tem que fazer o quê? São 3 questões em uma só, né? A gente tem que descobrir o comprimento, temos que descobrir a frequência e temos que descobrir o período. Bom, e aí a gente começa primeiro, né, a falar um pouco do meu comprimento de onda. Esse comprimento de onda, a gente pode observar aqui no gráfico. O que seria o comprimento de onda? Alguém se lembra?
Eu lembro, vale a minha opinião? Bom, o meu comprimento de onda seria o quê, gente? Seria a distância, né, entre duas cristas, entre dois vales ou uma oscilação completa. Neste caso, a gente vai pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui a crista, né, que está nessa posição, e vamos ligar até a outra, que está aqui, ó. Esta distância equivale a quanto? Temos aqui é zero, né? Meio, um e meio, 2. Ou seja, o meu comprimento de onda vai ser 2 metros, tá? Então, até botei aqui, né, a definição, para quando vocês forem estudar, mas eu vou passar aqui, já tá, faltam 3 minutos para acabar o aulão, né? Mas você não, dá para entender, né? Ou eu posso pegar aqui, ó, o vale, ó. O vale está aqui e vai até aqui. Ou seja, aqui é 0, meio, 1. Começou do 1. Aí vamos, cada quadradinho desse é 0,5, né? Então, se aqui é 1, aqui é 1,5, 2, 2,5 e 3. Ou seja, meio, 1, 1,5, 2. Tá? Então, o comprimento de onda vai ser 2. Tá? Então, a gente já pode dizer, ó, tem a letra B, tem a letra D e tem a letra E. Tá? Vamos lá, vamos seguir. A frequência, né? Agora temos que a frequência. Como vai ser dada a frequência? Bom, a frequência eu não consigo, né, através deste gráfico, né, só olhando, né, encontrar a frequência. Mas eu sei que a frequência está na fórmula da velocidade de onda, tá? Então, a gente tem que ter a velocidade de onda é 8 metros por segundo. E a gente tem que o comprimento desta onda é de 2 metros. E a gente vai aplicar onde isso? A gente vai aplicar na forma da velocidade de onda, que é o quê? Velocidade vai ser igual a lambda vezes a minha frequência, né? Sendo que lambda é o meu comprimento de onda. A minha velocidade é quanto? É 8, que vai ser igual a lambda vezes a minha lambda, né? Que no caso é 2, vezes a minha frequência. Agora, é só isolar a frequência. Como é que faz isso? Pega esse 2, passa para o outro lado. Se está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? Então, a minha frequência vai ser igual a 8 sobre 4. 8 sobre 4 vai dar o quê? 2 Hz. Ou 2 sobre S elevado a menos 1. Bom, então a gente já sabe que, né, o comprimento de onda é 2, minha frequência é 2. Então, a gente tem a B ou a D, né? Vamos descobrir qual a resposta seria. E para finalizar, a gente tem o quê? A gente tem o período para calcular. Então, o que é período? Né? Foi dado o quê? Período é o intervalo de tempo em oscilação completa, não é isso? E qual é a relação entre período e frequência que a gente tem? A gente tem que o quê? Que período é igual a 1 sobre a minha frequência. A gente não tem isso? Então, é só aplicar aqui, ó, 1 é da fórmula sobre quem é a minha frequência, que a gente descobriu no slide anterior, 2. Então, meu período vai ser 1 sobre 2, ou seja, 0,5 segundos. Então, a questão fica a letra B, tá, gente? Tudo ok? Nessa questãozinha, alguma dúvida? Ah, então de boa. Gente, eu acho que... é 21 horas certinho, né, professor? Então, a gente está, né, finalizando. Não sei se Juan vai querer, né, finalizar o aulão de hoje, mas já agradecendo a todos. Obrigado pela presença de todos aqui, né? Muito obrigado a todos. E é isso aí, gente. Vamos estudar, vamos estar, ó, no ritmo embalado aí, tá? Valeu, professor. Se tivesse cronometrado, não teria dado tão certo, né? Agradeço aos professores, né? A professora Thalita, os professores de física, a todo mundo que participou do aulão. Foi um aulão muito proveitoso, muito interessante dessas duas disciplinas, né? E eu tenho certeza, né, pelos comentários aqui, que os estudantes gostaram muito também, né? Então, esse foi o nosso sextor.
né? E é isso. Se os professores quiserem dar uma palavrinha antes de encerrar esse é o momento, sim, eu já digo meu adeus desde agora. Boa noite a todos, que a gente continue aí estudando direitinho, com foco em mente, né? Do que a gente precisa aprender para fazer lá o Enem. Certo? Sucesso a todo mundo. Boa noite para todo mundo. Bom final de semana. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima e tamo aí. Tchau, boa noite. O professor Gilvan esqueceu da figurinha do Boa Noite. Mas lembrem do Naruto. Qualquer Boa figurinha noite a todos. sempre vai ter o Naruto lá. Então, para todo mundo, que todos estejam seguros, que todos estejam confortáveis, viu? Abraço.